pensando, Senhor, o que é que nós podemos falar? O que é que nós podemos falar das tuas maravilhas? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? O Senhor é bom. Ele é bom, Ele é bom. Talvez você esteja passando uma luta tão difícil, tão grande, diga, mas como você pode dizer que o Senhor é bom? Como é que você pode louvar? É que a linha estava aqui louvando com todos os pulmões aqui, forte. Que ainda que floresça, que a videira não floresça, ainda que a vide não floresça, ainda que a oliveira não floresça, ainda que não haja animal no curral, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja nada, eu me alegrarei. Em quê? Amém. Em quê? Amém. Na falta? Levanta a mão se você se alegra na falta. Lógico que não. Nós não nos alegramos nas circunstâncias. Nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor das circunstâncias. Porque o Senhor está em todas as nossas circunstâncias. Amém? Ele está em nossas circunstâncias. Fala para você nesta manhã. Fala para a tua alma. Meu Deus está nas minhas circunstâncias. Fala. Fala baixinho, fala alto, grita, fala com pensamento, como você quiser. Mas você precisa dizer, o Senhor está presente nas tuas ou nas minhas circunstâncias. Cada um de nós sabe quais são as circunstâncias. Pode ser saúde, pode ser falta de trabalho, de emprego, pode ser problema de todo tipo que você esteja passando. O Senhor está nas nossas circunstâncias. Deus não foi pego de surpresa. Verdade que não? Nós começamos o ano 2020, não sei quanto a você, né? Mas eu comecei o ano 2020 com muito fogo, com muita energia, com muita gasolina. Não sei vocês. Mas eu comecei o ano 2020 com muitas perspectivas, com muitos sonhos, com muitas visões, né, pastora Cássia? Com muitas intenções. O calendário estava cheio, a agenda estava cheia. Nós tínhamos agendamentos até outubro deste ano. Agendamentos, viagens marcadas, viagens compradas, tantos planos, tanta coisa. Falamos no começo do ano, e você deve ter ouvido isso a muitos pregadores e não só, que o ano 2020 seria o ano da visão perfeita. 20 né? 2020 é a visão perfeita para nossos olhos, né? Quando vai no oculista, o doutor, o oftalmologista disse, olha, você tem 20/20. Essa é a visão perfeita, né? Então este ano, todos diziam, este ano vai ser um ano de visão perfeita. Nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, nós vamos longe, nós vamos fazer coisas, nós vamos, verdade? E muitos de nós, a maioria de nós, estávamos num carrossel de uma velocidade, sabe aqueles carrosséis que as crianças gostam, né, Miguel? Aquele carrossel que anda de volta assim. Não, Miguel talvez não, mas o David gosta. Aquele que anda assim de volta, né? Lembram-se? Quando eram crianças? O carrossel parecia que não parava, e era tão gostoso aquele carrossel rodando. A nossa vida estava numa roda viva, parecia esse carrossel, correndo, né? E já estávamos até tontos, né? Nós, os mais maturos aqui, já estávamos até tontos de tanta corrida. Pensando que este ano ia ser um ano de grandes conquistas, um ano de muita abundância. E haver conquistas aqui desde o nível pessoal, você como pessoa. Há sonhos de conquistas a nível profissional, a nível familiar. Muitos iam casar este ano. E muitos estavam planejando ter um bebê este ano. É, Suzy? Sim. Alguns conseguiram. Quantos planos, quantos sonhos, quantas conquistas, quantas coisas planejadas, não é? Quantas a nível profissional, a nível ministerial, a nível de igreja, a nível de reino, não é? Pastor, pensando, vamos alcançar, almas vamos alcançar, as missões vão avançar. Eu e o Bebê fazemos parte de dois comitês de missão, um a nível dos americanos, outro a nível dos hispanos, nas línguas hispanas, já que a missão está nos hispanos neste momento, são estes que estão avançando mais. Então, ali nos Estados Unidos tem várias frentes, mas nós estamos ligados com duas agências missionárias, onde nós estamos impulsionando, preparando, equipando, treinando e enviando missionários para todo o mundo, nesses dois mundos, em espanhol e em inglês.
de um momento para o outro, de um dia para o outro, bom, foi como se caísse o mundo. Não foi a nível de um continente, não foi a nível de um país, não foi a nível de um concelho, não foi a nível de uma cidade, foi a nível mundial. O mundo inteiro parou. O mundo inteiro parou. O mundo inteiro se sentiu limitado. Aquela visão perfeita de 2020, que todos pensavam que ia haver tantas conquistas, de um momento para o outro desmoronou. E você deve estar dizendo, por que você está falando sobre tudo isso? Nós já sentimos isso na pele, nós já sabemos. Nós vimos isso, nós estamos sentindo isso. Isso está acontecendo. E isso está doendo. Às vezes nós precisamos falar para processar o que está acontecendo. Processar para entender. Processar para reagrupar. Conversar e processar para direcionar. Porque Deus continua com uma visão perfeita. Amém? Amém. A nossa visão parece que já não é tão perfeita porque fomos pegos de surpresa. Surpresas não muito agradáveis, mas a visão do Senhor continua uma visão perfeita. Deus não perdeu o controle e Deus tem coisas grandes para fazer no meio de toda deste caos. Amém. E Deus está fazendo. Amém. E Ele está fazendo através de cada um de nós. Porque os anjos queriam fazer e Deus não deixou. Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Então agora nós precisamos nos regrupar outra vez, nos unir outra vez e dizer, Senhor, qual é a tua estratégia desse 20 por 20? Qual é a tua estratégia nessa nova visão? Eu quero ser parte disso. Eu quero fazer parte. As minhas limitações, que eu sinto-me limitado, quem não se sente limitado, levante a mão. Tenho certeza que ninguém vai levantar. Todos nós sempre fomos limitados. Amém? Nós sempre fomos limitados. Ninguém sabe tudo, ninguém entende de tudo, todos somos limitados. Mas neste momento, as limitações que cada um de nós está sentindo, começa pelo respirar dentro dessa máscara, não é? Graças a Deus que eu não preciso ter máscara neste momento, porque a boa parte está aqui em cima, não é? É não precisar da máscara. Essas limitações que nós estamos sentindo, essa limitação de não poder dar um abraço, essa limitação da distância social, essa limitação de tudo tem fila, essa limitação de que agora tudo devagar, essa limitação que agora tem um protocolo, essa limitação, ela incomoda. Eu não é? Incomoda. Incomoda. Essa limitação incomoda. Vamos ser realistas. Essa limitação incomoda. Mas as nossas limitações, sejam elas quais forem, elas são a plataforma. Elas são a plataforma. Elas são a oportunidade de Deus se revelar mais ainda. O tema da minha palavra hoje é o poder da fraqueza. Interessante. O poder da fraqueza. Onde é que há poder nessa fraqueza? Onde é que há poder nessa limitação? Onde? Em Deus. Isso nos faz entender a nós que não depende de nós, não depende da nossa força, não depende dos nossos skills, dos nossos conhecimentos, ou das nossas estratégias, ou dos nossos entendimentos, ou das nossas capacidades intelectuais, ou profissionais, ou pessoais. Depende do Senhor. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Uma vez que nós entendemos 100%, se é possível, né? Que nós dependemos de Deus, Deus começa a trabalhar. Porque Ele tem prazer em trabalhar nas nossas limitações. Ele tem prazer em trabalhar no nosso caos. Eu acho lindo que a Bíblia começa falando de um caos. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que a terra estava vazia, sem forma. Era um abismo, era um caos. Interessante, a Bíblia podia começar com algo tão bonito, né? Já que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro tremendo. A Bíblia está cheia de esperança. A Bíblia é um livro que nos abençoa, que nos ensina, que nos instrui, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá satisfação. Como é que começa falando de um caos? Porque é nesse caos que Deus se glorifica. É nesse caos que Deus faz os milagres. Então as nossas limitações do nosso 2020, da nossa visão que nós pensávamos que era perfeita, essas nossas limitações é a plataforma, é a oportunidade, é um trampolim para
Deus na fraqueza. Tem poder nessa fraqueza. Tem poder nessa fraqueza. Tem poder nessa fraqueza. Amém? Amém. Isso foi uma introdução e eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 12, 9 a 10, que fala exatamente sobre essa fraqueza. Quando Paulo nos diz aqui, 2 Coríntios 12, se você quer ler sua Bíblia, você não pode ouvir. Essa história de 2 Coríntios 12, 9 a 10, esse pequenino incidente, aconteceu no momento em que Paulo estava realmente muito chateado com Deus. Talvez você nesta manhã venha para a igreja um pouco chateado com Deus. Oh Deus, mas tu estás vendo como é que as coisas estão? Tu não vês que eu perdi o meu emprego? Tu não vês que as incertezas são muito grandes? Tu não vês que eu estou neste país e não é nem o meu país? Estou aqui, os meus papéis, os meus documentos, o meu salário, o meu dinheiro, a minha vida, a minha família, os meus filhos, a minha situação, Senhor. Tu não vês isso, não? Paulo estava um pouco chateado com Deus. O grande Paulo, né? O grande apóstolo Paulo estava chateado. E Deus veja só o que aconteceu. Aliás, Deus nem nos responde. Eu acho interessante porque Deus não responde às nossas perguntas da maneira que a gente quer. Né? Diz assim, 9. Por causa disto, 3 vezes, ou seja, por causa desse espinho na carne, por causa desse problema, diz, eu me pus na presença do Senhor. Então diz, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Uau! Se nós lermos isso aqui bem devagar, a gente fica realmente a pensar como é que Paulo teve essa coragem de dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então estou forte. Os espinhos mantêm-nos autênticos. Os espinhos mantêm-nos autênticos. Esse era o problema de Paulo. Paulo precisava estar autêntico. Paulo era um líder. E o espinho que ele tinha dentro dele foi necessário, foi Deus que colocou. Poxa, que Deus é esse, né? Deus permitiu, ou melhor, ele não colocou, ele permitiu. Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Deus permitiu que esse espinho fosse colocado na carne de Paulo. Porque os espinhos mantêm-nos autênticos. Um líder precisa ser autêntico. Ser realista e entender, as lutas vêm para todos. As lutas vêm para todos. Antes de começar a luta, eu estava conversando com a Ruth, né? E estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre as realidades. Às vezes as pessoas dizem, vem para Jesus que não tem mais luta. Que mentira. Vem para Jesus porque Deus vai estar contigo nas lutas. É diferente. E nós estávamos falando de outro assunto, estávamos falando de um assunto muito mais excelente, ainda mais ainda, né? De conhecer o Senhor, de conhecer e estudar sobre o Senhor, sobre fazer um instituto, estudar a palavra de Deus. Estamos conversando sobre esse assunto tão importante, onde há desafios, mas o Senhor está conosco nesses desafios. Amém? Amém? Então esses espinhos, Deus coloca para nos manter autênticos, para nos manter, entendermos das nossas limitações. Nós somos limitados. Estamos neste mundo e temos limitações, mas o Senhor está conosco. Antes de essa pandemia começar, nós já éramos limitados. Só que muitas vezes nem nos apercebíamos, né? Era eu posso, eu vou, eu faço, vamos lá. E agora nós estamos mais conscientes. Que essa consciência seja positiva, tá, meus queridos? Não para desânimo, mas para ser eu posso porque o Senhor está comigo. Porque Deus é o mesmo antes da pandemia e depois da pandemia. Ele não mudou. Amém. Isso nós temos que entender. Deus não mudou. Amém. Deus, as circunstâncias mudaram. Deus não mudou. Amém. Se você sair daqui somente com isso no teu coração, que Deus não mudou. Deus é o mesmo antes de janeiro para cá. Antes de janeiro e de janeiro para cá. Amém? Amém. O Senhor é o mesmo. Isso aqui foi apenas uma introdução.
sedução, ao poder que existe na fraqueza, às limitações que são a plataforma de Deus trabalhar. Deus anda buscando isso, dependência nele. Dependência. A dependência é nele, não é em nós. Às vezes nós dependemos muito de nós, na nossa força, ou nas nossas fraquezas, ou seja, nas nossas debilidades. Nos fazemos de vítima e dependemos da nossa vitimização. Nós não somos vítimas, nós somos mais do que vitoriosos. Amém? Amém. Por isso, não fique sentindo uma vítima. Ah, não foi minha culpa, isso aconteceu. É verdade, mas o Senhor quer nos dar a vitória em todas as nossas circunstâncias. Amém? Assim que nós estamos em vitória. Amém? Amém. Nós estamos em vitória, mesmo no meio de uma pandemia, o Senhor está conosco. Eu queria que vocês fossem para o livro de Juízes, porque isso foi, como disse, apenas uma introdução. Juízes capítulo 6. Nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que teve momentos difíceis, como nós temos, ok? Que é Gideão. A história de Gideão, todos conhecem. Eu só vou falar um pouco sobre o seu chamado, como Gideão foi chamado, no meio de tantas limitações, no meio de tanta situação, no meio de tanta complicação, essa é a palavra. Gideão estava no meio de muitas circunstâncias adversas. Gideão estava passando muita luta. E aqui no capítulo 6, nós vamos ler no capítulo 6, do 1 ao 16, nós vamos ver o que é que estava acontecendo neste momento. Assim que juntos vamos ler. Vamos lá ler. 6, verso 1. Gideão, Juízes, perdão, é o 7º livro da Bíblia, Juízes. E esta história foi escrita há mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Imagina, 1000 anos antes, um milénio. Vamos ler o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7. Deus anda buscando a visão perfeita. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os malaquitas, como também os povos do Oriente, todos os quitas que você pode acontecer por aí, os hitas e os quitas, subiam contra ele, contra Israel. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até à vizinhança de Gaza, e não deixavam a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que muitos dizem que foi Samuel, né? Que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito. Eu é que vos fiz subir do Egito. E vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram. E os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besmita, e Gideão, seu filho, Gideão era filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, ou nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou
mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Interessante. Isso que é Deus, né? Isso que é Deus. Bom, a história, eu li bem devagar, para vocês entenderem o que estava acontecendo. Parece que é a nossa história, né? Parece que é a nossa história. Aliás, a Bíblia são exemplos para nós. Pessoas como nós, de carne e osso como nós, com os mesmos problemas como nós, com as mesmas limitações como nós, com as mesmas dificuldades. Como alguém diz, com grande verdade a história se repete. Nós sabemos o que está na Bíblia para nós. Aplica-se ao nosso dia a dia. O lindo da Bíblia é que ela não é uma história para você dormir. É uma história para você aplicar na tua vida, porque se aplica a cada momento, a cada circunstância da nossa vida. Então está aqui o povo de Israel. 7 anos. 7 é o número da perfeição, não é? Deus deixa-nos chegar até nós atingirmos essa perfeição. Deus anda buscando em nós um trabalhar. Então Deus permite que circunstâncias venham à nossa vida para trabalhar nas nossas vidas. A pandemia não foi Deus que fez, mas Deus permitiu. Senão ela não teria acontecido. E ela aconteceu exatamente para Deus trabalhar em nosso coração, para Deus trabalhar nas nossas vidas. O que é que Deus quer conosco? Bom, vocês entenderam a história. O povo de Israel, quando estava tudo bem, é exatamente como nós, né? Igualzinho. Quando estava tudo bem, o que é que Israel fazia? Vamos lá ver se tem alguém acordado. Distanciava-se de Deus. Quando estava tudo bem, punha as suas guardas para baixo e distanciava-se do Senhor. E Deus permitia então que a luta viesse para ele poder despertar. Eu li uma vez uma historinha, que no Japão, é muito interessante. Nós moramos no Japão, fomos missionários ali no Japão por alguns anos, e é por isso que a historinha também me chamou mais a atenção, né? Os japoneses vão pescar o peixe lá no meio do mar, lá longe. Não é só os japoneses, todo mundo, os portugueses também são bons de pesca. E vêm carregados os seus barcos com os peixes para a terra. Quando os peixes chegam na terra, os peixes estão mortos, né? O peixinho morre, fica fora da água, morre, cuidadinho. Então o peixe já não era tão fresco, porque já chegava todo moído, né? O peixe chegava bem moído. Então o que é que acontecia? Eles descobriram algo muito interessante. Os nossos amigos japoneses são pessoas muito inteligentes, como vocês sabem. Então eles descobriram um tanque que trazia dentro do barco com os peixes lá dentro na água. Eles vinham dentro da água, então eles vinham respirando. Mas eram muitos peixes, né? Então os peixes melhorou um pouco, mas não foi suficiente. Os peixes ainda chegavam meio vivo, meio morto. Vinham assim, meio vivo, meio morto, no tanque. Aí os japoneses pensaram assim: nós temos que fazer alguma coisa melhor ainda, porque ainda não é o que nós queremos. E os japoneses têm o costume de buscar o perfeccionismo, né? Interessante, é da cultura. Então eles estudaram o que nós vamos fazer para que o peixe chegue bem vivo na terra. Sabe o que é que eles inventaram? Em cada tanque, colocar, junto com os peixinhos que eles tinham pescado, colocar um tubarão pequenino. Um tubarãozinho mais ou menos desse tamanho. O tubarão já nasce com um instinto de comer, né? De morder. Então aquele tubarãozinho pequeno, mesmo pequeno, ele vivia atrás dos peixes para os morderem. O que é que os peixes faziam? Ficavam lá assim? Não! Os peixes voavam, corriam naquela água e corriam naquela água para fugir do tubarão. Conclusão, vocês inteligentes já entenderam tudo, né? Os peixes chegavam na terra vivinhos, fresquinhos, para comer o sashimi. O sashimi é um peixe cru. Beleza, o peixe chegava, subarashi, essa aí o japonês de mim. Então era maravilhoso, realmente, o peixe seria bom mesmo.
Eles esqueciam-se de Deus, distanciavam-se de Deus. Eles não só se distanciaram de Deus porque estavam tudo bem, iam conquistando povos, conquistando terras, conquistando outros povos, os inimigos. E cada vez que conquistavam esses povos, o povo de Israel queria ser parte dos costumes desses povos, então eles caíam na idolatria. Porque os povos que eles conquistavam tinham os seus deuses, eram pagãos. Então o povo de Israel, nós também podemos fazer isso. Eles começaram a adorar os deuses pagãos dos povos que eles iam conquistando, que Deus lhe dava. Interessante. Em vez deles influenciar esses povos, eles deixavam-se influenciar por esses povos que eles conquistavam, os pagãos. E com isso Deus se desagradava. Deus sofria vendo o seu povo fazendo idolatria. A idolatria pode vir de muitas maneiras, não é? Nós muitas vezes deixamos-nos influenciar pelos costumes de outros. Isso é uma idolatria. Nós precisamos estar firmes como esses peixes, cheios de vida, de força, buscando ao Senhor para não resistir às tentações que vêm. Então, se você vir aqui no verso 10, diz, eu achei interessante, e é importante que a gente olhe bem, no verso 10, no final, na parte C do versículo, diz: não destes ouvidos à minha voz. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, àquilo que Deus já nos disse. Se nós formos lá para Deuteronômio, lá no finalzinho de Deuteronômio, diz para buscarem ao Senhor, para não se distanciarem do Senhor. Deus tinha dado tantos parâmetros que Deus estaria com eles na entrada e na saída, estaria com eles sempre para não se desviarem. E eles iam se desviando, tentando tentando fazer parte da cultura dos outros povos, tentando adorar os deuses dos outros povos. E Deus se entristeceu. Com isso vinha tempo de escassez, de fome, de escravidão, ausência de Deus. E o que é que acontecia aqui? Os amonitas, os midianitas, os amorreus, todos esses povos vinham e tinham por costume saquear os bens do povo de Israel. Então o povo de Israel estava sendo perseguido, atacado e roubado. Perseguido, roubado e atacado. Parece João 10:10, né? Que diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. O nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esses povos inimigos vinham para roubar as suas colheitas. Roubavam as colheitas. Eles só esperavam o povo de Israel ter as suas colheitas. Eles desciam como gafanhotos. Sabe o que é gafanhoto, né? Gafanhoto é um animal que por onde ele passa, ele come. Ele destroça tudo. Ele destroça. Ele vai destruindo, defecando. Ele destroça tudo. E com isso, quando ele vai defecando e comendo, ele destrói toda a semeadeira, toda a colheita, vamos dizer assim, tudo que estava nos crops, a semeadura, né? Tudo era comido, e destroçado, e destruído. E ainda diz que traziam os animais, comiam tudo, com os animais que traziam com eles, e levavam não só as colheitas, como levavam todos os animais, os bezerrinhos, os filhotes, os cabritinhos, tudo, ovelhas, levavam tudo com eles. Deixaram o povo de Israel cheio de fome. Já pensou? Que situação? Eles trabalhavam duro e eram destruídos. Tudo que eles produziam era roubado, destruído. Às vezes nós trabalhamos duro e parece que tudo que nós temos é destruído. Parece que o gafanhoto vem e leva tudo. Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus. Esse é o resultado. Nós dizemos no nosso linguajar que é um saco furado, né? Saco sem fundo. Tudo que entra, sai. Não se vê. Não há bênção. Não há prosperidade. Porque não damos ouvidos à voz de Deus. As circunstâncias vão vir. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus está conosco. Estão aí as circunstâncias? Estão. Gideão era jovem. Gideão provavelmente não tinha errado tanto assim para colher esses resultados. Talvez seus pais, seus avós foram quem trouxeram essa desgraça. Então, às vezes, nós estamos em circunstâncias que não fomos nós que as buscamos. Foram outros antes de nós. Não é? Às vezes acontece. Talvez você esteja hoje colhendo algo mal que não foi você que semeou. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe? Deus não nos deixa de estar conosco. Ele sabe. Ele sabe. Tanto sabe que Gideão foi procurado pelo anjo. O anjo
Deus só chama pessoas ocupadas. Talvez você diga, eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo de ir na igreja. Estou tão ocupado que eu não tenho tempo de servir na igreja. Estou ocupado que eu não tenho tempo de fazer um ministério. Estou tão ocupado que eu não posso ir estudar a palavra de Deus para ser um pastor ou para ser um missionário. Deus só chama pessoas ocupadas. Deus não chama preguiçosas, chama pessoas ocupadas. É Deus que dá o tempo, é Deus que dá as condições, é Deus que paga. Quando Ele pede, Ele paga. É como quando vai no restaurante. Ele faz a ordem e Ele paga. Amém? Deus paga. Quando Ele ordena, Ele paga. Amém? Ele não deixa nada a dever a ninguém. Nada. Ele chama, Ele supre, Ele cuida. E aqui está o nosso amigo Gideão. Eu vou andar mais rápido. Gideão estava ali trabalhando. Agora é interessante, ele estava trabalhando no lugar errado. Ele estava malhando trigo dentro de um lagar. Naquele tempo, os lagares eram mais fundos que são agora, segundo os historiadores. Era um buraco lá embaixo e ali era pisado o vinho dentro do lagar com os pés. Naquele tempo não havia barracas. Nunca jamais alguém ia pegar o trigo e ia malhar naquele buraco, porque o trigo precisa do vento. E o vento ali não tem vento. Quem malha trigo tem que ir lá para uma montanha mais alta, um espaço bem plano, e ali o trigo é malhado para que o vento leve as folhagens. O vinho é que é levado no lagar lá embaixo, pisado, onde não tenha nada que interfira com ele, para ele poder ser trabalhado e fermentado, né? Mas aqui temos o nosso amigo Gideão, que estava lá no buraco, lá no fundo do lagar, malhando trigo, cheio de medo. Cheio de medo. Ele estava preocupado, ele se sentia só, se sentia abandonado. O pai dele, Joás, ele era um pagão. O pai dele tinha altares aos deuses pagãos. O pai dele já estava perdido. Mas Gideão foi forte. Talvez você tenha um pai ou uma mãe que está no mundo. Deus quer te usar, independentemente se a sua família vai crente. Deus quer te abençoar, porque a tua vida vai tocar a tua família. Deus vai cuidar do resto. Porque às vezes nós nos desculpamos, né? Já vamos ver as desculpas aqui no nosso amigo Gideão. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Onde você está, Ele está contigo. Eu acho lindo que quando chega o anjo para ele, o anjo sabia, e no Velho Testamento quando fala sobre o anjo, é a pessoa de Deus, Jesus. É interessante que ele sabia muito bem a situação do povo de Israel, a situação dos midianitas, a desgraça que estava acontecendo ali. O anjo sabia muito bem que Gideão estava cheio de medo, por isso que não estava lá no monte sacudindo o pão, porque lá podia vir o inimigo roubar o pouquinho de pão que ele ainda tinha. Ele estava escondendo os seus recursos. O anjo sabia que ele estava escondendo os recursos. O anjo sabia que ele podia até correr risco, a sua vida corria risco, porque quando eles vinham roubar, até podiam colher a sua própria vida. E o anjo chama ele de valente. Eu acho isso impressionante, né? O anjo olhou para ele e disse: homem valente. Valente? Estava cheio de medo. Estava cheio de medo. Estava apavorado. Estava talvez até batendo no trigo bem devagarzinho para não fazer muito barulho, porque o inimigo podia ouvir. Deus não olha as nossas circunstâncias, Ele olha o nosso coração. Amém. Deus já estava vendo na vida de Gideão um homem cheio de valentia. Deus estava vendo aquilo que o Gideão era e se tornaria com a presença do Senhor. Amém? Deus está vendo as nossas circunstâncias, mas Ele passa por cima dessas circunstâncias e olha o nosso coração. E Deus tem propósitos nas nossas vidas que Ele quer executar e Ele precisa de nós. Deus, precisa é uma palavra muito forte. Deus tem prazer em dividir conosco os seus
dói, e dói muito. Mas graças a Deus que nós temos um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, e vai por aí fora. Todas as letras do abecedário, né? Não é só o plano B, é até o plano Z, Z-1, -2. Amém? Esse é o nosso Deus. Nunca diz não para ninguém. Então aqui está um homem cheio de medo. Cheio de medo. Deus chama de valente, homem valente. Pensando, é homem valente. Deus te vê como uma pessoa com um potencial tremendo. Porque foi Deus que nos criou. Ele nos criou. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Existe potencial em nós. Amém? Existe potencial na tua vida. Não importa a tua história. No bom sentido, não importa. Né? Claro que importa. Mas independentemente da tua história, Deus tem planos na tua vida. E Ele te convida a fazer parte do plano dEle. Que é um plano excelente. Amém? Bom, como não podia deixar de ser, porque Gideão é como nós, imediatamente Gideão começa a buscar alguém a quem culpar. Começa a buscar alguém a quem culpar. É interessante isso. Quando ele olha, começa a acusar a Deus. Isso pode. Gideão começa a acusar a Deus. É, porque Deus tirou-nos lá do Egito e olha agora o que está acontecendo. Então, Deus não quis saber, estamos abandonados. Imagina, eu acho tão bonito que Deus não lhe responde. Deus não leva as coisas pessoalmente. Ele não toma as coisas pessoalmente. Ele sabe que o nosso coração está dolorido, está ferido, está passando umas circunstâncias difíceis. Talvez você nesta manhã diga, se você soubesse o que eu estou passando, você não estaria falando assim. Eu não sei. É verdade, eu não sei. Mas Deus sabe. E o que eu estou falando é a palavra dele. E Ele está te dizendo, eu sei. Eu estou contigo. Eu vou tomar essas circunstâncias. E vou trabalhar elas. E tu verás a minha glória. Amém. Romanos 8:28 diz que todas as coisas juntamente, todas elas juntas, vão trabalhar para o nosso próprio bem. Apenas nós temos que estar debaixo dos propósitos que temos que buscar o Senhor. Então Gideão, para acelerar aqui, começou a acusar a Deus. Deus ignora as suas queixas e as suas acusações. E Deus o chama e lhe dá promessas. Aí ele passa para o segundo nível. Ele começa a culpar a sua família. Culpou a Deus, não funcionou. Agora ele culpa a família. É que a minha família é a menor entre todas. Manassés, eu vinha da tribo de Manassés. E Manassés era uma das tribos, não era? Mais pequena. Manassés era a tribo mais pequena que tinha, uma das mais pequenas. Então ele diz, meu povo é pequeno, meu povo é fraco. Ele começa a fazer desculpas, a desculpar-se da sua família. Vocês podem ler, se quiserem isso, está no 15. Diz assim, vamos só ler o 15. Ele diz, ai meu Senhor, como que livrei Israel? Diz que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Interessante, não é? As desculpas. Nós temos muitas desculpas quando se trata de obedecer ao que Deus pede. Aí nós temos muitas desculpas. Coitadinho de mim, sou pobrezinho, não tenho nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Parece aquela musiquinha do violino, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, estou abandonado, estou sozinho. E Deus me fala outra vez, vai que eu estou contigo, eu estou contigo. Aí ela acorda, opa, peraí, eu acho que é verdade, então, Deus está comigo. A primeira coisa que ele fez quando ele entendeu que Deus estava com ele, foi oferecer um sacrifício. Ele oferece um sacrifício a Deus. Nós estamos falando de um jovem sem muitas condições financeiras, certo? Ele não tinha condições financeiras. Ele estava sem nada. Talvez aquele trigo era a única coisa que ele tinha para comer. Né? Ele não tinha nada. Ele levanta-se e sabe o que é que ele faz? Ele vai buscar um cabrito e vai fazer um pão para oferecer ao Senhor com uma adoração. Isso eu acho muito interessante. Mesmo nas suas limitações financeiras, mesmo nas suas limitações total, né? Ele foi e ofereceu um cabrito. Podia dizer assim,
Obrigada, não precisa se preocupar. Obrigada, querido. Mesmo nas suas limitações, ele vai buscar um cabrito, ele prepara o cabrito e ele traz para o Senhor. Ele prepara o pão, o bolo, né, e traz para o Senhor. E Deus se agradou tanto da sua oferta, no meio das suas dificuldades, no meio da sua situação, Deus se agrada. Talvez você veio hoje na igreja com tantas limitações, tantas circunstâncias, mas você veio da igreja. Amém. E foi um sacrifício vir na igreja. E Deus recebe. Amém. Porque é aí que começa a nossa bênção. Talvez você ainda trouxe o seu dízimo, ou a sua oferta e disse: está difícil, mas está aqui, Senhor. Deus se agrada da tua oferta. Porque tudo que fazemos para o Senhor é uma oferta. O nosso tempo é uma oferta. O nosso louvor é uma oferta. As nossas finanças é uma oferta. E Deus recebeu, e Deus colocou fogo. Colocou sobre a pedra, o Senhor viu a história. E essa parte eu não li, mas vocês podem ler em casa. É a continuação. Ele recebe, Deus recebe aquela oferta. Que foi uma oferta privada. Ele e Deus. Aí depois, se nós continuarmos na história, ele dá uma oferta pública. Deus nos pede para subirmos a outro nível. Aquilo ali foi entre ele e Deus. Mas às vezes tem coisas que é entre nós e os outros que estão em volta. E ele faz isso. Deus lhe diz para ele derrubar a estátua, o altar de Baal. E ele vai. E aí ele diz para ir buscar o boi do pai dele. Vai lá, busca o boi do teu pai. Provavelmente era um boi que o pai dele tinha muito empenho. Talvez até o pai estava guardando aquele boi para ele dar para Baal, porque o pai dele era pagão. Era um boi cevado. Judiando aquele que estava cheio de medo, agora ele parte para o público. Até ali era ele e Deus. Mas Deus o encheu tanto do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo tomou posse dele, que ele se tornou ousado. Ele vai, pega o boi do pai e coloca o boi no altar, destrói o altar de Baal e oferece o sacrifício a Deus. Os homens daquela cidade, os juízes, os grandes, os importantes daquela cidade, homens em posição de destaque, vieram contra Gideão. Souberam que foi Gideão. Houve por aí um fofoqueiro que disse que foi Gideão. E agora vieram contra Gideão. Mas é interessante que eles vão falar com o pai, com Joás, o pai de Gideão. E disseram assim para ele: ei, o teu filho destruiu o nosso altar. E agora, como é que fica? Tu tens que ir acertar com o teu filho. E eles estavam esperando que ele ia matar o filho, claro. E o pai foi tocado, essa parte que eu vou terminar aqui. O pai dele foi tocado pela ousadia do seu filho, pelo comportamento do seu filho, que o pai respondeu àqueles homens daquela cidade e disse assim: ué, então, se o Baal é Deus, o Baal que se defenda. Vou ter eu que defender a Baal? Quer dizer que eu vou ter que pagar as contas do Baal? Não, eu não vou tocar no meu filho. O Baal que se defenda. Mas o Baal não se defendeu. Interessante isso, né? Quando nós tomamos atitudes ousadas, quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus luta as nossas batalhas. E levanta outros para lutar as nossas batalhas. Amém. Porque o pai dele foi respeitado. Ninguém tocou em Gideão. Deus cuida de nós. O nosso trabalho é depender dele. O nosso trabalho é buscá-lo. O nosso trabalho é obedecer. O nosso trabalho é oferecer o nosso sacrifício. O nosso trabalho é vir na casa do Senhor. Essa é a nossa parte. Buscar o Senhor. Buscá-lo. Entregar. Confiar. Depender. Apesar das circunstâncias. E com isso, interessante, né? Derriba os altares, faz tudo isso, Deus o defende. O pai o defende, Deus o defende. Que bonito essa atitude do pai dele, que foi tocado e mudou de comportamento com o seu filho. Talvez você tenha pessoas difíceis em volta de você. Muda o teu comportamento, vai tocar outros. Talvez você tenha circunstâncias. Veja como está a tua alma, veja como está o teu coração. Senhor, estou buscando ao Senhor, estou agradando ao Senhor, ou estou me distanciando do Senhor?
Não fique tão incomodado com esse deserto, com essa situação da pandemia, da quarentena, do espaço, da distância social. Busca o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Amém. Não gosto, não é bom. Talvez eu esteja meio escondidinho aqui neste lagar. Mas eu quero a Tua presença. Eu quero obedecer. O que é que Tu queres que eu faça? O que é que eu preciso fazer? Feche os seus olhos. Pergunte para Deus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer neste momento? Talvez o Senhor te diga: olha, neste momento precisas fazer algo muito importante. Precisas fazer algo. Agradecer-me por esses tubarõezinhos que estão por aí. Agradecer por esses espinhos que andam por aí. Agradecer por essas circunstâncias que estão em volta de Ti. Porque as minhas mãos estão trabalhando em volta das Tuas circunstâncias. O teu papel aqui é buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Tu sabes. Senhor, Tu entendes. Eis-me aqui, trazendo a sacrifício, Senhor. Recebe esse sacrifício. Esse sacrifício, meu amado, minha amada, que você trouxe nesta manhã, que você está colocando sobre o altar, o Senhor está recebendo. O fogo do céu está chegando nesse altar e está recebendo a tua oferta, a tua presença, o teu compromisso com Deus, o teu compromisso com esta igreja. Deus está recebendo. Deus está recebendo.